Memórias de um sargento de milícia, o resumo dele é assim. Tinha o Leonardo, que era o personagem principal, e ele foi abandonado pela sua mãe e criado no começo da vida pelo seu pai. Só que o seu pai, logo depois que ele foi abandonado pela mulher, ele se envolveu com uma cigana, o que naquela época era proibido, então ele foi preso. Aí na época, enquanto o seu pai estava preso, Leonardo foi criado pelo seu padrinho, que ele, o sonho dele era que o Leonardo se tornasse padre, só que o Leonardo não podia se tornar padre porque ele era meio louco. Aí, passou o tempo, o pai dele foi solto e tal, aí ele descobriu que a cigana que o seu pai se envolveu, ela também se envolvia com um padre. Então ele armou para que todos descobrissem que o padre se envolvia com uma cigana, que também era proibido. Aí, o que aconteceu? O plano deu certo e o Leonardo Pataca também descobriu que ele tinha perdido a cigana pro padre. Ele armou uma confusão e durante essa confusão a polícia veio e prendeu o padre, que quando ele foi preso tipo de cueca, meia e sapato. Só isso. Aí depois passou tudo isso e o Leonardo entrou na fase de se apaixonar. Quem foi a sortuda? Foi Luizinha, que era uma menina que era meio considerada feia, assim, sabe? Ela veio morar com a tia dela e nessa vinda, Leonardo se apaixonou por ela. Ele tentou impressionar ela, só que ele acabou assustando ela. Daí ela, vazou. Após Luizinha ter ido embora, nessa mesma fase, o Leonardo Pataca, que era o pai de Leonardo, ele quis se envolver com a cigana mais uma vez porque ele era louco por ela. E ela deu mais uma chance pra ele, só que ela o traiu de novo e ele cansou. Aí ele se casou com a filha da sua comadre e eles tiveram uma filha. Nisso, o Leonardo voltou a morar com o pai, só que ele e a madrasta não se davam e numa dessas brigas o Leonardo fugiu de casa. E ele foi morar na rua por um tempo. E daí beleza, né? Sobreviveu, tá? Quando ele começou a morar na rua, Leonardo também começou a armar muita briga. E ele era preso diversas vezes. E por ele ter sido preso tantas vezes, a polícia meio que obrigou ele a servir o quartel. Só que, pensa, a pessoa é meio louca, vai servir o quartel, não dá certo. Então ele serviu, se deu super bem, só que ele, numa hora, ele tinha que prender um cara, e ele foi prender o cara e acabou se divertindo com o cara, e isso obrigou ele a sair do quartel. Muitos anos depois, Luizinha se casou com o José Emanuel, só que esse José Emanuel, ele, maltratava, batia nela por causa de coisa boba, assim. Aí ela armou uma denúncia contra ele. Quando ele foi pra ele ser preso, ele acabou morrendo como se fosse um derrame. Aí logo depois do enterro do José Manuel, Luizinha e Leonardo se reencontram e resolvem se casar e viver felizes para sempre. Aí agora, para vocês entenderem um pouco mais, a gente fez umas perguntas com algumas pessoas sobre o autor. A professora Flávia, e ela vai responder a pergunta pra gente. Por qual obra Manuel Antônio de Almeida ficou conhecido? Foi Memórias de um Sargento de Milícias. Teve uma grande influência na época. Obrigada. Você poderia descrever a infância do personagem? Cara, a infância do nosso personagem, ela foi uma infância muito difícil, uma infância sofrida. Como vocês sabem, ele não foi criado pelo pai, não foi criado pela mãe, ele foi abandonado logo pequeno. E foi o seu padrinho que criou, mas nunca é a mesma coisa com o pai e com a mãe. Por isso, acredito que a infância dele foi realmente muito sofrida. Você poderia descrever o personagem principal? Ele era um personagem muito safado, muito galinha, queria muita mulher, safado, mas era dos meus. Obrigada. Você pode falar um pouquinho mais sobre o autor? Claro. Bom, o autor nasceu em 17 de novembro de 1831. Ficou órfão aos seus 10 anos de idade de pai, certo? Seus pais eram portugueses e fez medicina e morreu em meados de 1861, quando no auge dos seus 30 anos de idade. O Manuel de Almeida viveu? Romantismo urbano, né, conhecido como romance de costume, marcado por retratar e criticar os costumes carioca do século XIX. Obrigada, Luan.